em cima e também vamos focar agora, durante alguns minutos, na palavra de Deus, na Bíblia, e vamos aprender com a Bíblia e deixar que ela mais uma vez possa inspirar a nossa vida. Hoje quero levar-nos para uma passagem bíblica que encontramos no primeiro Evangelho, o Evangelho de Mateus, no capítulo 16 desse Evangelho. Evangelho de Mateus, capítulo 16. E o versículo, começamos no versículo 24. Mateus 16, 24. Vamos ler até o versículo 28. Podemos aqui e ali depois auxiliar-nos de outras passagens. Para quem está conosco, talvez pela primeira vez, ou não costuma estar conosco regularmente, situarmos um bocadinho em termos dos temas que nós temos estado a falar. Nós normalmente pregamos por séries ou por temas, e neste momento estamos a falar de um tema que foi inspirado na oração de Jesus, que todos nós conhecemos, o Pai Nosso, né? Sabem como a oração começa? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino. Então, o tema que nós estamos a estudar é: venha a nós o teu reino. O que é que isto significa? E como é que o reino de Deus pode chegar às nossas vidas? Não é? Então, é isso o tema que nós estamos a falar. Hoje vou falar de um tema que pode ser um bocadinho difícil, mas espero que com a ajuda de Deus vamos conseguir entender e que vai impactar a nossa vida. O título que eu lhe dei é Os custos e os benefícios do reino de Deus. Os custos e os benefícios do reino de Deus, ok? Vamos ficar em oração um bocadinho, pedir o apoio de Deus, depois vamos aqui navegar sobre este tema. Jesus, estamos na tua presença. Tu disseste que onde 2 ou mais pessoas estão reunidas em teu nome, tu estás lá no meio. E te agradecemos pela tua presença. Tu és espírito, a tua essência é espiritual. Nós não precisamos de ter uma aparição tua, nem de ver-te com os olhos carnais. Queremos pela fé que estás conosco e que estás aqui para abrir os nossos olhos, não esses olhos físicos, mas os olhos da fé que nos permitem ver com mais profundidade quem tu és e qual é a tua vontade para a nossa vida. Peço neste sentido que todos possamos aproveitar alguma coisa, que não seja eu a ensinar, mas que seja o teu Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém. Então, custos e benefícios do reino de Deus. Quando nós pensamos na vida, de uma forma geral, vocês vão notar o seguinte, que quase todas as coisas boas da vida, as coisas que realmente valem a pena, são mesmo essenciais para a nossa vida, trazem benefícios, né? Senão não seriam coisas boas, mas têm custos também. Ou seja, há sempre uma responsabilidade associada às coisas muito boas da vida. Tomemos alguns exemplos aqui. Por exemplo, a paternalidade, ser pai e ser mãe, ser pais, não é? Ter filhos. Muito, muito bom. Uma experiência única, fantástica. Mas também traz consigo uma enorme lista de responsabilidades. E quem os tem sabe que há um aspecto de sacrifício também na ideia de ter filhos. Há um aspecto óbvio de prazer, de desfrutar, de realmente beneficiar disso, mas também há um aspecto de sacrifício no que diz respeito a educar crianças e ajudá-las a crescer até se tornarem adultas. O casamento, a mesma coisa. Casar é bom, é fantástico, é uma grande bênção. Mas tem também o aspecto de responsabilidade e de sacrifício no casamento. O reino de Deus viver o reino de Deus, receber o reino de Deus, traz grandes benefícios, é fantástico, é a coisa mais maravilhosa da vida, é poder
viver o reino de Deus na nossa vida, mas também tem sacrifícios e também é duro. Agora, Jesus foi um grande professor, um grande mestre, e Jesus, durante a vida, ele quis apresentar as duas coisas aos seus seguidores, aos seus discípulos. Quis falar-lhes dos grandes benefícios do reino, mas também Jesus, sendo uma pessoa que sempre diz a verdade, porque o caráter de Jesus é um caráter de verdade, de alguém que é verdadeiro, de alguém que é sincero naquilo que faz e naquilo que diz. E por causa disso, Jesus sempre tinha a preocupação de não criar uma imagem muito demasiado romântica, mas no sentido de ser demasiado irrealista para os seus discípulos. Ele quis lhes dar a realidade. Ele quis lhes mostrar que o reino de Deus não vem de forma fácil. Este reino de Deus, cheio de benefícios e de vantagens e de coisas boas, também tem um lado sacrificial. Então lemos assim, no texto que eu vos falei, Mateus 16, 24 a 28. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, esta ideia de vir após mim é de facto, diz respeito à ideia de ser discípulo. Discípulo é um seguidor, é uma expressão que hoje no mundo cristão e evangélico e não evangélico não utilizamos muito, não é? Nós usamos mais a expressão crente, mas naquele tempo era mais comum utilizar a expressão discípulo, porque era comum naquela época mestres, professores terem seguidores. Os seguidores eram os seus aprendizes, que aprendiam com esses professores, esses grandes professores, e que estavam dispostos a viver a sua vida com base nos ensinamentos desses grandes professores. Então Jesus tinha os seus discípulos, também os seus seguidores, e quando ele está a falar aqui de seguir-me, é a ideia de crer nele, acreditar nele e na mensagem dele, e também estar disposto a seguir Jesus. Andar com ele onde ele vai, andar com ele onde ele se direciona e aprender com ele e viver com base nos ensinamentos dele. Portanto, essa é a ideia aqui. Quem quer seguir-me, ele diz, ou vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. É aqui que começamos a ver a ideia do sacrifício e da responsabilidade e da dificuldade de entrar aqui em jogo. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois o que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, Jesus está a falar deste aspecto sacrificial de o seguir. Ele diz: quem quer seguir a mim, ou quem quer vir após mim, ou quem quer ser meu discípulo, deve carregar a sua cruz e renunciar-se a si mesmo, e então seguir-me. Agora, porquê? Por que é necessária esta renúncia? Sabem que naquele tempo em que Jesus viveu, seguir Jesus Cristo era uma coisa bastante impopular. Não era uma coisa com uma grande reputação. Era muito impopular seguir Jesus. Porquê? Porque quando Jesus veio, ele foi muito mal recebido pelos judeus, que eram o povo dele, porque ele era judeu em termos étnicos. Mas o povo judeu rejeitou Jesus, não o quis aceitar. Os romanos também, na sua maioria, porque o povo daquela época, a região de Judá era dominada pelo Império Romano, também rejeitaram Jesus. Os principais líderes espirituais daquela época, os fariseus, rejeitaram Jesus. Então, seguir Jesus não era popular, não era fácil. Podia resultar em duas coisas muito óbvias, ou talvez três coisas muito óbvias. Uma era a própria pessoa que segue Jesus tornar-se tão impopular como ele.
Por isso é que Jesus, em algumas das passagens dos evangelhos, ele diz: o discípulo não é maior do que o seu Senhor. Se perseguiram o Senhor, também vão perseguir os discípulos. Ou seja, ele está a fazer uma identificação clara entre ele e os seus seguidores. Ou seja, se eu fui impopular e me odiaram a mim, vocês também vão ser impopulares e também vos vão odiar a vocês. Se falaram mal de mim, também vão falar mal de vocês. Então, a impopularidade era uma das consequências óbvias de seguir Jesus naquela época. A segunda consequência que podia acontecer muito facilmente era de alguém que escolhesse seguir Jesus ser completamente abandonado e banido da sua família. Tivemos aqui um pastor há muitos anos atrás, alguns se calhar vão se lembrar, contou-nos a história de um amigo dele, de israelita, um amigo em Israel, que vive em Israel. Eles conheceram-se e esse amigo contou-lhe a sua história de conversão, a forma como ele começou a seguir Jesus. E esse amigo judeu disse-lhe que, a partir do momento em que ele se converteu à fé cristã e decidiu seguir Jesus Cristo, a família toda, em assembleia, em unanimidade, decidiu bani-lo oficialmente da família. Ele já não pertencia àquela família, não podia voltar a ser membro daquela família, enquanto não renunciasse à fé dele em Jesus. No tempo de Jesus, isso podia acontecer também aos seus ouvintes. Por isso é que Jesus disse, não sei, aqueles que já leram os evangelhos devem se lembrar de uma outra frase de Jesus. Ele disse: eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Eu vim pôr mãe contra filho, filho contra mãe. Por quê? Porque Jesus sabia que o custo de algumas pessoas na época de o seguirem seria serem banidos da família. O terceiro aspecto, ou a terceira consequência possível naquele tempo, era a morte. E este era o ápice, ou era, digamos, o máximo das consequências que uma pessoa podia viver por seguir Jesus Cristo. Por quê? Porque o próprio Jesus, mais uma vez, foi impopular, foi mal recebido, mal aceito, e foi julgado e foi morto. Foi colocado numa cruz, sem fazer mal nenhum. Veio fazer o bem, mas as pessoas não entenderam bem o que ele veio fazer e colocaram-no numa cruz. E ele advertiu os seus discípulos: vocês vão passar pela mesma experiência que eu. Como me odiaram a mim, também vos vão odiar a vocês e vão-vos matar. E se vocês estudarem a história da igreja cristã, vocês vão notar que todos os primeiros seguidores de Jesus, os que nós chamamos de 12 apóstolos, todos foram mártires, todos foram assassinados por terem escolhido seguir a Jesus Cristo. Nós hoje, no século XXI, numa sociedade democrática como é a sociedade portuguesa, onde existe a lei da liberdade religiosa que protege os nossos direitos de escolher a nossa fé, à partida, sermos mortos por causa da fé em Jesus não é uma consequência óbvia para nós. Mas sabem o seguinte: se vocês examinarem, forem à internet, por exemplo, forem ver Portas Abertas, que é um site que acompanha cristãos no mundo inteiro e cristãos nas regiões mais perseguidas do mundo, há mais cristãos a morrer hoje pela sua escolha de seguir Jesus do que os cristãos que morriam no tempo do primeiro século, quando Jesus viveu. Há mais mártires hoje. Então a escolha de seguir Jesus, que para nós, no contexto democrático da liberdade de expressão e de liberdade de religião, parece uma coisa muito fácil, não é? Parece uma coisa muito simples e fácil. Mas para estas pessoas não era. Então Jesus tinha que deixar bem claro para eles. E é interessante que ele usa a expressão cruz. Quem quiser seguir-me deve carregar a sua cruz. Sabem porquê? Hoje a cruz é um símbolo de salvação, não é? Na fé cristã, pelo menos, na religião cristã, a cruz é um símbolo de salvação. Naquele tempo não era. Naquele tempo a cruz era um símbolo de vergonha, de humilhação e de morte. Então Jesus está a dizer: quem quer seguir-me
deve carregar a morte, a humilhação, que podem ser consequências de me seguir. A pessoa deve renunciar-se a si mesmo para me poder seguir. E nós diríamos, como seres humanos que somos, mas que custo? Será que vale a pena tanto sacrifício? Vale a pena dar tudo isso, colocar tudo isso em xeque por causa de um homem chamado Jesus Cristo? Será que vale a pena, não é? Agora Jesus faz aqui uma equação. Ele diz assim: quem perder a sua vida por minha causa, ele achá-la. Mas quem se agarrar a sua vida e não estiver disposto a perdê-la por minha causa, na verdade vai perder a vida. Agora nós ficamos confusos, não é? Porque a expressão vida aqui não faz sentido. Mas como assim, quem perder a vida, ganhar lá? Vai nos ajudar a perceber o seguinte, é que Jesus diz depois que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então Jesus não está a falar apenas de existência física, de existir, não é? Como disse um dos filósofos, agora não sei, eu penso, logo existo. Jesus não está a falar apenas deste tipo de experiência. Jesus está a falar da essência da humanidade. Todos nós temos uma essência. E ela não é palpável. Ela não é palpável. É isso que faz-nos seres humanos. A alma pode-se perder. É isso que Jesus está a dizer. A alma pode-se perder. A alma pode-se perder. E Jesus está a dizer, não há, se colocarmos na balança a alma ou a essência do ser humano, aquilo que o ser humano é, quando Deus o projetou, se colocarmos na balança a essência do ser humano e ganhar tudo o que há de bom neste mundo, Jesus está a dizer, não há comparação. A vida de um ser humano diante de Deus, a essência de um ser humano, vale muito mais do que todas as riquezas que nós podemos juntar nesta vida. Por isso, para Deus, perder uma alma, perder uma pessoa tem um grande custo. E por isso também ganhar uma pessoa para Deus tem uma grande razão de celebração. Porque nada na vida tem mais valor do que a pessoa, o ser humano que Deus criou. Então Jesus está a fazer aqui uma equação simples. Agora, continua a pergunta. Ganhar a vida, perder a vida, o que é que isto significa? Vou-vos encorajar a fazer o seguinte. Sempre que vão ler na Bíblia a expressão vida, sobretudo no Novo Testamento, tenham cuidado, mais uma vez, de não associar tão diretamente à vida existencial terrena, como nós. Quando nós dizemos vida, na mentalidade humana e na filosofia humana, e quando Deus diz vida, estamos a falar de coisas muito diferentes. Sabem porquê? Porque vida para Deus, vida para Jesus, é a vida que Deus projetou quando criou a humanidade, aos seres humanos. Qual é esta vida? Deus projetou a vida para ser vivida de forma plena através da comunhão e relacionamento com Ele, que é o Criador. Ou seja, na linguagem de Deus, alguém que não tem relacionamento com o Criador não tem vida. Tem vida existencial, física, existencial, não é palpável. Mas não tem a vida que Deus projetou para todos os seres humanos. E querem saber? Esta é a maneira, é a única maneira, eu estou hoje cada vez mais convencido disso, que é a única maneira do ser humano viver de uma forma plena a felicidade para a qual Deus o projetou. Não é possível ser feliz de forma plena sem um relacionamento com o Criador. Não é possível. Todas as coisas que dão uma felicidade aparente, uma felicidade momentânea, instantânea, que muitas vezes é apenas uma euforia. Mas nada disso pode preencher o vazio que existe na vida daqueles que ainda não estão num relacionamento com o seu Criador. Sabem, Deus... vamos tomar um exemplo dos computadores Mac, e nós temos aqui um Mac. Os Mac, os computadores Macintosh, foram designados por um pensador, não é? Por uma mente.
Sabem como é que se chamava o engenheiro que designou esses computadores? Um nome estranho, Steve Wozniak. Eu nem sei se estou a dizer bem. E Steve Jobs, um visionário, fizeram este computador. Eles projetaram aquele computador para uma coisa. E este computador, ele está... se eu for lá e instalar naquele computador um software estranho, se eu for lá instalar um software de um Windows, por exemplo, um PC, que é da Windows, é uma outra empresa, da Microsoft, ele vai entrar em parafuso. Por quê? Porque o seu criador, o Steve Wozniak, ele designou para uma função e ele criou todas as componentes, tanto físicas como não físicas, para que ele cumprisse essa função. A vida humana foi designada por Deus. Deus é o seu engenheiro. Deus concebeu o homem. Deus concebeu o homem para ser feliz, não para ser infeliz. O homem é infeliz porque alguma coisa correu mal. Ele decidiu alienar-se do seu Criador. Ele decidiu ser independente. É como se aquele computador de repente ganhasse vida e dissesse: eu vou funcionar de uma maneira diferente da que Steve Wozniak me concebeu. A rebelião humana separou o homem do Criador e todo o sofrimento que existe na experiência humana é resultado direto ou indireto desse ato. As doenças existem por causa disso. Os conflitos entre os seres humanos existem por causa disso. A desarmonia com o ambiente existe por causa disso. Os nossos queridos defensores do ambiente estão todos os dias a levantar a bandeira para o ambiente. Se nós vivêssemos a vida conforme o Criador a designou lá no início, não haveria preocupação com o ambiente. Porque Deus pôs o homem para cuidar da natureza. Havia harmonia perfeita com tudo. Harmonia perfeita com o Criador. E o Criador era a fonte da plenitude da alegria do homem. Mas o homem tornou-se independente. E depois do homem sair da relação com Deus, ele deixou de ter vida. É aí a chave da mensagem que Jesus está a dar aqui. Vida, como nós seres humanos a concebemos, é nascer de uma mulher, viver, ir trabalhar, comer, ganhar salário e depois um dia morremos e a coisa acabou. Vida, na maneira como Deus a concebeu, é viver, sim, viver todas essas experiências, mas vivê-la num relacionamento e numa comunhão profunda com aquele que designou a vida, aquele que pensou a vida, aquele que engenhosamente e amorosamente designou o ser humano para a felicidade. Então Jesus está a dizer, olha, tu podes ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma, ou seja, perder por completo esta possibilidade de viver esta vida. O que é que vale andar atrás de todas essas riquezas deste mundo se tu depois perdes esta vida para a qual eu te concebi e te criei? Qual é o ganho que tu tens? A maior prova de que não há vida sem Deus é o caminho que a humanidade optou por escolher. É a maior prova. Sabem, eu faço-me sempre uma pergunta. Não sei se vocês já se fizeram esta pergunta. A humanidade... Agora, vamos sair do nosso mundo pequenino, aqui no Centro Evangélico, em Santo Antônio dos Cavaleiros, ou na cidade de Loures. Vamos pensar no globo. Nos problemas que afligem a humanidade toda de forma massiva e coletiva. Ok? Estamos a evoluir, supostamente. É isto que os livros dizem. Os livros de história, os livros de sociologia, dizem que estamos a evoluir. Estamos a ficar mais racionais, menos emotivos, menos dogmáticos. Trouxeram uma coisa na concepção, na nossa linguagem, que é a secularização da sociedade. O que é a secularização da sociedade? É uma sociedade sem Deus, sem a ideia de Deus. Em que o homem está no centro dessa sociedade. É o homem e não Deus. Porque quando a sociedade tinha Deus no centro, era a idade das trevas. O homem era ignorante. E agora estamos a evoluir. Agora sim estamos a evoluir. Ok.
Estamos a evoluir. E inventamos a tecnologia, que está mais avançada do que nunca. Somos mais felizes hoje? Podemos afirmar categoricamente que a humanidade é mais plena hoje? Nunca tivemos classe média como temos hoje. Mas também nunca tivemos tanta gente depressiva como temos hoje. Nunca tivemos tanta gente a sofrer de ansiedade como temos hoje. Nunca tivemos tantos divórcios como temos hoje. Nunca tivemos tantas famílias monoparentais como temos hoje. Nunca tivemos tantos filhos bastardos como temos hoje. Nunca tivemos tanta corrupção. Se nós olharmos para tudo, há uma decadência da humanidade, mas ao mesmo tempo é a humanidade que diz que estamos a evoluir. Olhem os conflitos que estamos a viver agora. Como é que é possível que no século XXI, onde somos mais racionais, onde pensamos mais de forma civilizada, inclusive as nações que não fazem parte deste mundo que pensa assim, são chamadas de incivilizadas. A sociedade, por exemplo, europeia, é considerada uma sociedade civilizada. Mas temos uma guerra aqui às nossas portas, que está a eclodir, que está, aliás, a aumentar, e os países europeus estão a aumentar a chama desta guerra, a dar mais armamento e mais armamento. E somos civilizados e inteligentes. Não é? Para mim há aqui uma antítese muito grande, há uma contradição muito grande. Deus é a resposta. Jesus é a resposta para a humanidade. Enquanto nós não percebermos isso, será complicado. É fácil segui-lo, não é? Para as pessoas desta época, o desafio era ser, como já disse, impopular, ou morrer, ou ser banido da família. A minha pergunta para ti e para mim hoje é: quais são as coisas que podem competir com Jesus na tua vida, ou que podem ser uma barreira para que tu possas ser um seguidor inequívoco e entregue a Jesus Cristo? Quais são? São as opiniões dos outros? Talvez, porque os outros podem gozar connosco por sermos seguidores de Jesus. Pode acontecer, não é? Perder algumas amizades. Eu perdi algumas, estou a ser sincero convosco, perdi ao longo da minha vida algumas pela escolha de seguir Jesus e os valores de Jesus Cristo. Lembro-me claramente no emprego de ter perdido amigos que só pelo facto de saberem que eu sou cristão não quiseram continuar a amizade comigo. O que é que pode ser a consequência? Renunciar àquelas coisas que tu gostas, que tu te apegas a elas, mas são prejudiciais para ti, são prejudiciais para a tua vida, são prejudiciais para a tua família e desagradam a Deus. Porque a renúncia que Jesus pede aqui pode ser isso no teu caso. Pode ser aquelas coisas que tu fazes, que tu gostas, que tu te apegas, mas que são desagradáveis aos olhos de Jesus e que Ele quer que tu deixes isso para trás. Eu nunca perdoo. Eu não perdoo. Eu não sou tolo. Não sou estúpido. As pessoas me magoam e depois vou perdoar. Nem pensar. Renuncia a esta postura. Renuncia a esta postura. Deixe isso para trás. Deixe isso para trás. Ok? Que outras coisas Deus pode estar a mostrar que são uma barreira na vossa vida? Vocês não estão a renunciar, que eu não estou a renunciar, porque eu também tenho coisas para renunciar. O Senhor me está a mostrar coisas que eu tenho que renunciar, que podem atrapalhar um bocadinho aqui e ali a minha caminhada com Jesus. Também tenho que renunciar. Jesus disse: quem quer seguir-me, negue-se a si mesmo. Mas é negar-se a si neste sentido, não é negar-se como ser humano, não é negar-se como alguém que tem dignidade diante de Deus, não é negar-se como alguém que tem valor diante de Deus, não, é negar-se no sentido de negar o ego, quando o ego é uma barreira para seguir Jesus. Negar o ego, quando o ego é uma barreira para seguir Jesus. Este é o custo, não é? Porque eu até agora tenho falado mais dos benefícios do reino de Deus.
Este é o custo. Estamos prontos para seguir Jesus a todo custo, até o fim, sejam quais forem as consequências da nossa vida. Sabem, eu às vezes fico inspirado quando vejo estes irmãos que corajosamente estão a professar a sua fé, sabendo que isso pode ter o custo da morte. Eu pergunto-me, quem sou eu para viver medrosamente, de uma forma covarde, a minha fé, quando outros não têm a liberdade religiosa, estão a viver a fé com fervor, com paixão, com amor por Jesus Cristo. Onde está a paixão? Onde está o amor? Onde está a dedicação? Onde está a entrega? Porque o reino de Deus não pode ser constituído, nem pode se expandir, se aqueles que recebem o reino, recebem o rei do reino, que é Jesus, não viverem o reino com entrega, com dedicação, com paixão e com renúncia. Se a ideia for, eu tenho que manter o meu conforto, eu preciso manter o meu conforto, o reino de Deus não pode se expandir na nossa vida. Tem que haver entrega, tem que haver paixão, tem que haver renúncia. A mesma paixão que fez Jesus ir à cruz, por ti e por mim. Porque ele renunciou muita coisa. Ele disse, eu vou até lá. Por amor ao meu Pai, a Deus, que me enviou aqui, e por amor da humanidade, destas pessoas, eu vou até lá. Por isso é que se chama a paixão de Cristo. Porque ele viveu esta paixão na vida dele. Qual é a tua paixão? Como é que estás a viver a tua fé? Por Cristo, todos os dias. É com fervor, é com paixão, é com dedicação, é com entrega. Ou é de uma forma passiva, religiosa? Jesus disse, quem quer seguir-me deve renunciar-se, pegar na sua cruz e andar comigo. Cruz é símbolo de morte. Morte é o extremo. Nós ainda não chegamos lá, mas nos degraus que levam até a morte, há coisas que nós precisamos de renunciar e que nós podemos renunciar todos os dias. Agora, meu tempo terminou. Eu vou ler-vos aqui, é só uma leitura que eu vou fazer. É porque eu quero que vocês coloquem na balança o custo da renúncia com os benefícios do reino. Ok? Vou ler-vos uma lista de benefícios. Isto é um livro de discipulado, é um livro de estudos bíblicos, de um autor chamado Neil Anderson, americano. E numa das páginas ele lista todas as promessas ou coisas, ou a maioria, não é uma lista exaustiva, mas a maioria das promessas que a Bíblia, no Novo Testamento, sobretudo, faz acerca daqueles que seguem Jesus. Vamos ouvir. É uma lista, portanto, vou só ler. Por exemplo, eu fui escolhido... Depois tem passagens bíblicas. Depois, se vocês quiserem, posso vos dar mais tarde. Eu fui escolhido e designado por Deus para dar fruto. Fui escolhido e designado por Deus para dar fruto. Eu sou o templo de Deus. Antes, Deus habitava em... Bom, Deus nunca habitou em casas, mas essa era a noção que se tinha antes. A Bíblia diz que Ele habita em nós. Imagina isto, o Criador do universo habita em mim. Isso é louco. Isso é louco. Como é que pode o Criador do universo habitar em mim? Sim, espiritualmente é possível. Ele habita em nós. E se Deus que criou o universo habita em nós, nada é impossível para nós. E nada tem mais força, tem força suficiente para nos abater, porque o Senhor habita em nós. Ok? Eu sou cooperador de Deus, ou seja, temos o privilégio de servir ao Criador do universo. Servir com Ele, servir juntamente com Ele. Agora esta aqui, eu estou assentado nos lugares celestiais com Cristo. Isto pode fazer confusão, mas o que é que isto quer dizer? Estou assentado nos lugares celestiais com Cristo. Isto é uma linguagem real, ou seja, se Jesus é um rei, Ele está lá no trono dele, na glória, tu e eu estamos sentados ao lado dele, lá no trono. Ok? E é nos lugares celestiais, hein? São lugares altos. Debaixo dos pés de Jesus estão todas as forças demoníacas, maléficas, angelicais, tudo o que existe está debaixo dos seus pés. Quer dizer que tu e eu estamos acima dessas forças também. Hã? Que grande privilégio, hein? Eu fui feito... posso aproximar-me de Deus com liberdade e confiança. Onde quer que eu esteja.
Sou imperfeito, tenho defeitos, tenho coisas que eu faço que são desagradáveis de vez em quando, mas mesmo assim eu posso estar conectado com Deus onde quer que eu esteja. Que privilégio! Posso tudo naquele que me fortalece. Posso enfrentar o ter muito, posso enfrentar o ter pouco, posso tudo naquele que me fortalece. Estou livre da condenação. Todas as coisas que eu passar na vida cooperam para o bem para o meu bem, para o bem da minha vida e de todos aqueles que amam a Deus. Eu estou livre de qualquer acusação contra mim, ou seja, se existe um diabo que anda a procurar acusar a minha consciência de que tu fazes isso, tu fazes isso, tu fazes isso, o que é que tu podes merecer da parte de Deus, tu fazes isso, eu estou completamente livre destas acusações. Eu não posso ser separado do amor de Deus. Nada nos pode separar do amor de Deus. Nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem as alturas, nem as profundezas, nem os sofrimentos. Nada nos pode fazer perder o amor de Deus. Eu sou um cidadão do céu. Estou aqui como passageiro, mas a minha casa permanente não vai ser esta. Minha morada atual é a Rua João Abel Manta. Mas a minha morada eterna, não sei qual é que vai ser, mas não vai ser aqui neste mundo, onde eu tenho que pagar faturas todos os dias, lidar com injustiças, lidar com maldades, lidar com isto e com aquilo. Não, isto não é o fim para mim. Ok? E alguns que têm viajado acham que já viram melhor. Porque, fomos aos Himalaias, porque fomos às Caraíbas. Isto não é o melhor. O melhor está com Deus, está guardado. Está guardado. E um dia vamos viver nesse melhor que Deus tem para nós. E assim por diante. Sou nascido de Deus e o maligno não pode tocar-me. Sou nascido de Deus, o que quer dizer que eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Ok? Vocês têm que ter um certo orgulho, não aquele orgulho negativo. Orgulho, se calhar, não é uma boa palavra. Estima. Autoestima. Eu sou filho de Deus. Uau! Eu sou filho de Deus. Aparece um problema na vida, que é normal, estamos num mundo imperfeito ainda. Aparece um problema, eu ponho-me dos joelhos e digo, Senhor, eu sou teu filho. Ajuda-me, sou teu filho. Temos um auxiliador na vida que nós às vezes esquecemos. Deus é o nosso auxiliador. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias até ao fim dos séculos. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Os seres humanos não são assim. Quando a morte ameaça, eles são capazes de abandonar para salvar a própria vida. Jesus provou que nem a morte o faz abandonar-nos. Porque ele enfrentou a morte por nossa causa. Então nada vai fazer Jesus fugir da tua presença ou deixar de cuidar de ti. Vai estar contigo sempre, faça a chuva, faça sol, caiam as pessoas em cima de ti ou não, tenhas inimigos ou não, sejas aceito ou não pela sociedade, seja o que for, todos te podem abandonar, até o teu pai e a tua mãe te podem abandonar. Jesus nunca, jamais te abandonará. Nunca. Bom, isto, perante a ideia de renunciar, renunciar é difícil, é verdade. Mas se o benefício é este, eu renuncio já. Eu renuncio já ao que for preciso renunciar. Alguns aqui que possam ser mais materialistas vão perguntar, então e os carros, pastor? E as casas? E o dinheiro? E tudo isso? Também não são bênçãos que vêm do reino dos céus? Deixa-me só acrescentar este pormenor. O Novo Testamento foca-se em Jesus. Por quê? Porque o principal problema da humanidade qual é? A humanidade desligou-se do seu Criador. Então, o Novo Testamento foca-se no restabelecimento desta relação com o Criador, em Jesus Cristo. Isto não quer dizer que Deus não nos abençoe também materialmente. Ok? Quando Deus dá bênçãos, Ele traz um pacote completo. Por quê? Porque Ele cuida de cada dimensão da tua vida. Todas as dimensões da tua vida estão no cuidado dele. Ele está a cuidar de tudo. Os teus relacionamentos, a tua relação com o dinheiro, a tua relação com isto, com aquilo.
Deus está atento e a cuidar de cada uma das tuas coisas. Agora é verdade que Deus sabe o que é melhor para nós e o que não é melhor. Assim como os pais sabem o que é melhor para os seus filhos. Deus sabe que há determinadas coisas que é melhor nós não termos. Nós, na nossa conhecimento limitado, às vezes insistimos, porque eu quero. Mas há coisas que Deus não dá, porque Ele sabe que te vão destruir as pessoas que tu amas, que estão à tua volta, ou vão destruir o teu relacionamento com Ele, Deus. Ele sabe tudo. Então, se há coisas que Ele não te está a dar, provavelmente é para o teu bem que Ele está a fazer. Mas Ele cuida de todas as áreas da nossa vida. Amém? Então, vamos ficar de pé. O tema foi custos e benefícios do reino dos céus. Espero que Deus nos ajude, vos ajude a guardar este tema nos vossos corações, nas vossas vidas durante toda a semana. Aproveito para dizer desde já que, como disse aqui, Deus cuida de todas as áreas da nossa vida. E se alguém depois deste culto precisa que oremos, que falemos com Deus por alguma área da sua vida que sente que precisa da intervenção divina, Deus está acessível a nós. Nós podemos chegar a Ele com o teu problema, com a tua circunstância e temos fé que Ele vai agir. Porque Ele age, Ele é um Deus real, é um Deus verdadeiro.